Olá pessoal do Smart Grade Educacional Plenos, vamos resolver aqui uma questão de álgebra linear. Mas antes pedirei que vocês se inscrevam em nosso canal, cliquem no sininho para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. E claro, eu pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Considere a transformação linear que vai de R3 para R2 dada por t de xyz igual a x menos y menos z na primeira coordenada e 2z menos x na segunda coordenada. Determine uma base para o kernel de t, que é o núcleo, e uma base para a imagem. Bom, o núcleo é um subconjunto de R3. Então, digamos que eu tenha um vetor v em R3, então ele tem as coordenadas x, y, z, e ele faz parte do núcleo. Então, o que ele faz com a transformação linear? T de v é sempre 0. No caso aqui, 0, 0, porque nós estamos em R2. Então, todo v que estiver no núcleo é um vetor em R3 que faz com que t de v seja um vetor 0, 0 em R2, tá certo? Nós precisamos descobrir as coordenadas de x, y, z que fazem com que estas duas coordenadas sejam 0, 0. Então, nós temos um sistema linear. A primeira equação é x menos y menos z, que é a primeira coordenada, igual a 0. E a segunda equação é 2z menos x, também igual a 0. É a segunda coordenada. Temos esse sistema aqui. Olha só, se eu pegar a segunda equação, eu já consigo a seguinte substituição. 2z igual a x, certo? X passou para lá com um sinal positivo. E aí eu vou para a primeira equação com essa substituição. Olha só, em vez de x eu coloco 2z menos y menos z igual a 0. Então eu tenho aqui uma relação entre z e y. Veja, 2z menos z dá z. Z menos y igual a 0. E, portanto, nós temos a seguinte relação. Y igual a z. Tá, o que eu descobri com isso? Bom, nós temos um sistema aqui de infinitas soluções. Só que nós temos todas as soluções desse sistema geradas por um único vetor. Qual é esse vetor? É o vetor, no lugar de x aqui a gente põe 2z, no lugar de y a gente põe z, e no lugar de z o próprio z. Mas é claro, o z é simplesmente alguém multiplicando um vetor diretor, um vetor gerador aqui, que é o 2, 1, 1. Esse cara é a base do núcleo da transformação t. Então eu simplesmente escrevo aqui, ó, a base do kernel de t é o conjunto 2, 1, 1. E fechou. Agora precisamos determinar uma base para a imagem. Veja, eu vou pegar aqui a transformação linear, a gente já sabe que é x menos y menos z na primeira coordenada e 2z menos x na segunda coordenada. Eu vou transformar x menos y menos z, vírgula, 2z menos x numa soma de vetores de duas coordenadas. Então a gente vai ter x vezes 1 menos 1. A gente vai ter y vezes menos 1 e 0. E a gente vai ter z vezes menos 1 e 2. Então você nota, em vez de escrevermos isso aqui, nós escrevemos isso aqui, a mesma coisa. E para que nós fizemos isso? Para observarmos que todos os vetores da imagem são combinações lineares de 3 vetores. 1 menos 1, menos 1, 0 e menos 1, 2. Temos combinação linear de 3 vetores, resultando aqui neste cara. Só que o que acontece? A imagem da T, ela é um subespaço e um subconjunto, evidentemente, do R2, tá? Porque ela vem por R2. Então, a dimensão da imagem pode ser no máximo igual a 2, porque a dimensão do R2 é 2. Você não pode ter aqui uma dimensão maior. E você tem 3 elementos geradores. Então, um deles, no mínimo, está sobrando. Pode ter 2 sobrando. Pode ser que nós tenhamos apenas um cara aqui linearmente independente, vamos dizer assim. Mas você não pode ter 3, isso a gente já sabe. Portanto, o que você pode concluir? Se eu pegar aqui 2 caras que são LI, eles já serão geradores de todo mundo que está na imagem. E como eles são LI, isso forma uma base
para essa imagem. E de fato, o vetor 1, menos 1 e o vetor menos 1, 0 são vetores linearmente independentes em R2. Portanto, a gente conclui que a base para a imagem, uma base qualquer, né? Tem infinitas bases, essa base pode ser escrita como 1, menos 1 e menos 1, 0. Isso aqui é um conjunto Li. Como nós temos dois elementos, a dimensão da imagem é exatamente 2 e, evidentemente, a imagem coincide com o R2 todo, né? Porque é o próprio subconjunto que tem dimensão 2. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e clicarem nas notificações do YouTube.